Olá, pessoal! Hoje eu vou explicar um pouco sobre a diluição de soluções, que ocorre quando a gente acrescenta algum tipo de solvente, geralmente a água, em alguma solução. Com isso, o volume dessa solução, ela aumenta, a concentração diminui, porém a massa do soluto, ela permanece inalterada. A partir dessa solução, de concentração conhecida, um químico ele consegue obter diversas outras soluções de concentrações diferentes através da diluição. Esse processo é muito utilizado principalmente em laboratórios e indústrias, onde para um químico é muito importante esse preparo dessas soluções com uma concentração conhecida até obter uma concentração desejada. Então, isso também ocorre no dia a dia, A gente faz isso diariamente, mas muitas vezes a gente nem percebe. E um exemplo são os sucos, Geralmente, os rótulos de muitos sucos concentrados, eles indicam que esse suco ele é diluído em 1 litro de água. E assim, se a gente quiser deixar esse suco mais fraco, ou seria menos concentrado, a gente pode acrescentar a água. Então, o exemplo que eu vou dar para vocês é do suco. Imagine, então, que se dilui um suco desses, de 1 litro, em 2 litros de água, tá? Se a concentração inicial desse suco, vamos colocar aqui concentração inicial desse suco, seria de 35 gramas por litro, significa que a massa, a massa também é de 35 gramas, tá? Para cada litro de solvente. Mas como teremos 2 litros, a massa ela será dividida por 2. E a massa do soluto ela permanecerá em 35 gramas. Como a gente faz o cálculo, então? A gente utiliza os índices I e V, I e F, onde o I ele significa iniciais e o F final, tá? Como o valor da massa do soluto ela não altera, ela permanecerá em 35 gramas. A fórmula que a gente utiliza para realizar esse problema, então, seria concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final, tá? Substituindo os valores, então, teremos como solução inicial concentração inicial, que é igual a 35 gramas por litro, a massa, o M1, que seria 35 gramas, e o volume inicial, 1 litro. Na nossa solução final, então, a gente tem a concentração final, que é aquilo que a gente quer saber, a massa, que continua os 35 gramas, ela não altera, tá? E o volume final, que seria os 2 litros. Substituindo na fórmula, então, concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final, teremos 35 gramas por litro vezes o volume inicial, que seria 1 litro, que é igual à concentração final, que é aquilo que a gente quer saber, vezes o volume final, que é 2 litros. A concentração final é igual a 35 gramas por litro dividido por 2, 2 litros. Então, a nossa concentração final, será de 17,5 gramas por litro.